Hello, Copa do Rolê Mais Longo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma questão que muita gente é curiosa, que são o quê? Os comunicadores! E a gente vai testar aqui o EGEA 6, que é esse aqui, né, que tem um monte de chinês parecido com esse, são todos muito parecidos, e o Cardo, versão FreeCon 2, que é esse aqui, inclusive tem a versão mais nova que está à venda aí. Não é esse Cardo exatamente, mas é bem parecido. O que muda é uma rodinha de volume, que no lugar de ser sobe e desce aqui agora ele tem uma rodinha, e esse é o USB-C no lugar daquele USB velho, basicamente isso. E, inclusive o V6 atualmente também, ele não vende mais essa versão, agora vende uma versão que chama Pro, que ele tem o quê? Que tem um novo conector aqui, e ele vem também com a opção de você poder usar um sistema no guidão que ativa ele e desativa, que é bem legal também. Ou melhor, as duas versões que eu tenho aqui são mais antigas, porém funcionais, tá? E é legal porque elas já foram testadas há bastante tempo, então dá para eu falar bem sobre elas. Vamos começar falando sobre o Cardo, tá? O que ele é? Ele é um sistema, gente, que é um pouco mais sofisticado. Você pega ele, você vê que o toque é melhor, a construção dele é melhor, você vê todas essas coisas, não tem o que comparar. A gente tem que ver que realmente, apesar dele ser muito mais caro, a versão atual desse comunicador custa em torno de R$3.100 a R$3.400. Fácil esse preço. Enquanto o V6 Pro você acha em torno de R$450 a R$600 os dois. Ou melhor, uma diferença muito grande, né? Eu vou tentar fazer aqui uma análise bem completa e uma análise também que vai pensar no custo-benefício dessas peças, tá? E outra, será que realmente tem uma diferença de qualidade no uso mesmo para qual eles propõem? Essa é outra questão que eu quero responder hoje aqui com vocês. E vamos começar falando do Cardo. A questão primeira que você vê nele é a questão do acabamento, gente. O acabamento dele é muito superior ao acabamento do V6, tá? É tipo impressionante a diferença, isso não tem o que falar. Isso demonstra, né, que é um produto de maior qualidade, um produto feito com uma pesquisa e desenvolvimento um pouquinho mais cuidadosa, e também é um produto feito para ser vendido mais caro, óbvio, né? O encaixe dele no capacete é bem um sisteminha bem rígido, você coloca, você sente ele bem durinho ali, você sabe que não vai cair. E uma questão legal dele é que essa questão da interface do usuário, ele só tem 4 botões, né? Você aperta esses dois aqui para ligar, volume para cima, volume para baixo, e esse aqui é o de conexão, para telefone, né? Para você fazer chamadas, etc. Pronto, entendeu? Tem sistema muito fácil. E esse aqui, ele só funciona para 2 capacetes, tá? Então quer dizer o quê? Você só vai falar com a pessoa, ele fica ligado o tempo todo e fica batendo papo com a pessoa. Uma vantagem que ele tem é o sistema de som dele, tá, gente? Que as caixinhas são JBL e o microfone também. Então ele tem uma capacidade de captação e uma qualidade de áudio muito boa. Então se você for comprar um desses para ouvir música e tiver um capacete bem silencioso, bem bom, ele é muito bom de ouvir música mesmo, tá, gente? A qualidade é a melhor, não tem comparação. Isso realmente é uma questão que ele é muito melhor. E uma questão que eu acho que é um problema dele é o seguinte, ele tem uma saída para os fones de ouvido e uma saída para os microfones. Aí você fica com 2 conectores separados se você colocar dentro do capacete, sabe? Isso é uma coisa meio xarope. A gente não vê isso no EGEA 6. Ele tem um cabo só que você encaixa no comunicador e daí tem a saída para o microfone e a saída para os fones de ouvido. Isso facilita muito a instalação dele, principalmente em capacetes que não tem uma boa preparação, tá? Se você tem um capacete mais novo, um Bell, LS2, outras marcas melhores, sabe? Principalmente os que são feitos para Big Trail, etc, né? Essas coisas mais ADV, eles com certeza não têm um preparo para o comunicador, então vai ser mais fácil de instalar. Mas se você pega um capacete clássico, alguma coisa que não tem, um sistema desse do EGEA 6 aqui, ó, tá? Que são menos fios, é muito melhor para instalar. Aí saindo dessa parte da interface, etc, que dele é muito boa mesmo, não tenho o que falar, a gente vai falar sobre a parte de comunicação. Como é que ele funciona na hora que está na estrada? Bem, ele funciona bem, como é esperado. Tem um sisteminha de aumento de volume ou baixar o volume, dependendo da barulheira que tá. Ele é curioso, né? Ele fica ligado o microfone, vê isso e aumenta um pouco o volume. Isso funciona bem, tá? Porém, se você tiver um capacete muito barulhento, não adianta, gente, vai ser uma porcaria, tá? Por isso, capacetes abertos ou capacetes que entram muito ar, fazem muito barulho, os comunicadores são a opção que realmente vai te dar só barulho, tá? Porque você vai ter que usar ele muito alto e o pessoal não vai ouvir direito o que você está falando. Então, o legal é o seguinte também, você pensar em que capacete você vai instalar esse troço, tá? Então, é o seguinte, ele tem uma funcionalidade muito boa, é fácil de configurar. Para você fazer a conexão entre os dois é muito simples.
você só aperta um botão, espera um segundinho, pronto, acabou, conectou, não tem erro, tá? Isso é uma coisa muito legal, ele realmente tem uma interface que funciona, e o aplicativo dele de celular funciona muito bem também, então é uma coisa legal, ele é muito fácil de fazer upgrade de firmware, e isso é uma coisa que não acontece no V6, não tem como você fazer um update de firmware. Isso é legal porque eles podem resolver alguns problemas que o aparelho tem por conta do seu aplicativo, né? Para quem não sabe, o firmware é o software que faz essa porcaria funcionar, tá? E ele tem esse tipo de funcionalidade, é muito. Mas uma coisa que eu notei é o seguinte, ele tem a mesma problemática do V6 quanto à questão de distância. Ele funciona bem quando você está vendo outro companheiro, tá? Se você estiver vendo ele, não tiver nada na frente, os dois funcionam igual, tanto esse quanto esse vão funcionar do mesmo jeito, tá? Você vai ver as pessoas, se você estiver vendo a pessoa, tanto seja no retrovisor ou vendo ela na sua frente, vai funcionar bem. Entrou um caminhão, entrou carro, fez uma curva, os dois não são a melhor opção, tá? Os dois vão ter alguma falha. E é o seguinte, gente, tá com algum desses, o negócio é esse. Você não tá vendo a pessoa, entrou numa curva, espera sair para falar, porque não vai ter jeito mesmo, não vai funcionar. E agora eu vou falar sobre as questões básicas desse cara aqui. Como a gente pode ver, ó, ele tem uma construção muito mais simples e tem uma interface, gente, que tem muitos botões. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 botões, tá? Para você mexer. Só que alguns deles são para fazer uma coisa que o Cardo não faz, que é se conectar com mais pessoas. Esse aqui, ó, que hoje é 6, ele se comunica com 4 outros comunicadores, além de você, ou melhor, são 5 pessoas falando ao mesmo tempo. O que é uma boa, né, gente? Já é uma questão legal. E ainda mais que ele é muito barato, né, para você que anda em grupo e tal, é uma solução que pode valer a pena. E no fundo, tá, vou dizer uma coisa que muita gente vai discordar aqui. Na parte de comunicador, não tem tanta diferença entre ele e o Cardo, tá? A qualidade deles, assim, de transmissão, de tempo de funcionamento, achei tão boa quanto. Inclusive, eu acho que a bateria desse aqui é melhor do que a bateria do Cardo. É a vida, tá? Pelo que eu notei é isso. Esse aqui aguenta umas 8 horas de boa ligado e ele desliga. Esse aqui comigo, ó, passou de 10, 11 horas ligado, sabe, direto. Tem uma pequena diferença aí de tempo. E esse aqui, os dois são mais ou menos da mesma idade, tá? Os dois têm mais ou menos o mesmo tempo de uso. E uma questão que a gente tem que pensar é o seguinte: para que você quer o seu comunicador? É para ouvir música ou você quer para se comunicar? Se você quiser para ouvir música, talvez valha a pena você pagar 4 vezes mais esse aqui. Os fones de ouvido dentro dele são de altíssima qualidade. Porém, se você quer para se comunicar, um sistema chinês, gente, na boa, vai funcionar tão bem quanto. E hoje em dia a gente tem a versão V8 do EGEAS, que tem uma galera falando muito bem. E os novos Cardo, eles vêm também com o sistema Mesh, que é o mesmo sistema que os novos EGEAS vêm. Então acaba que para você ter uma boa comunicação mesmo, tem que ser entre a mesma marca. Isso eles ainda não conseguiram resolver. Aí, para isso, tá, gente, vou dar uma dica que é o melhor sistema mesmo de comunicação, que é o quê? Usar rádios comunicadores. Tá? O sistema do rádio comunicador normal, eles pegam de 5 a 6 km, alguns de 5 a 12 km, sabe? 5 a 8, isso é a média deles. E eles são bem baratos, custam entre 200 e 600 reais, e eles já vêm com vários sisteminhas, que você pode adaptar, desde seja Bluetooth para você ligar no seu capacete, até sistemas com fio, como eu estou mostrando aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um sistema com fio, e esse aqui é um sistema Bluetooth. O legal do Bluetooth é que você pode ligar também o seu celular, então você também ouve música, você ouve tudo. Tá certo, né? Que vocês podem ver que esse não é o sistema mais bonito que você vai ter. Porém, se você tiver 10 pessoas no seu grupo, cada um com um comunicador de marca diferente, vai funcionar, porque eles funcionam por frequência, e não por sistemas fechados como esses. Então o negócio é esse, gente, na boa, se você quer se comunicar de verdade, você tem que comprar um rádio comunicador. Não são esses comunicadores aqui de moto, tá? Eles funcionam bem? Funcionam. Porém, temos sistemas que realmente vão lidar com distâncias maiores, que vão funcionar em frequências abertas, que todo mundo pode ouvir. Então, tipo, existe uma opção fora dessas marcas, tá? Que você vai querer comprar. E uma coisa que a gente tem que pensar é o custo-benefício do que você vai comprar. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou comprar esse porque fulano usa. Vou comprar esse porque eu vi a propaganda. Não. Você tem que olhar bem quanto você quer gastar para isso e qual o uso real. Se você for usar um comunicador, seu amigo só, você quer uma coisa simples, rápida, que funciona, cara, um V6 Pro vai funcionar muito bem. Você vai ouvir música ainda, você vai ter várias vantagens, como ele ser barato e várias pessoas poderem comprar. Aí você chega no lugar, muita gente tem ele, isso é muito bom. Mas se você quiser um produto, por exemplo, de alta qualidade, mais metido a besta, vamos brincar assim, né? Muita gente fala que é carda de Playboy, mas é que aqui no Brasil você tem que pensar, se você pagar 3 mil reais, no mínimo, por um equipamento que você pode pagar 600, 800 fazendo a mesma coisa, né? É uma coisa a se pensar. E muita gente usa o Cardo também porque é uma questão de status. Por exemplo, se você usar um desse aqui, você não tem status nenhum, né? Porque todo mundo pode comprar.
Agora, se você está usando um Cardo, ou um Sena, né, que é outra marca muito boa, você vai ter o quê? Um objeto de status, né? As pessoas vão ver que você tem grana para gastar. Então é isso, gente, você tem que escolher por várias questões. Se você quiser qualidade mesmo e distância, vá para um comunicador, tá? E coloca os acessórios e pronto. Você e seus amigos vão ter um sistema que funciona muito bem. Você vai poder falar, inclusive, né, com outras pessoas, por exemplo, sofreu um acidente, uma coisa, vai poder procurar frequências ali perto e achar alguma e falar com alguém, que isso é uma questão que nenhum desses tem. E um rádio pode ter, que uma coisa pode te ajudar bastante. Se você quer melhor qualidade de som, você é uma pessoa que realmente se preocupa muito com isso, então pode ser que vale a pena gastar num desses. Entendeu? Porque realmente o sistema de fone de ouvido deles é muito melhor. Então o negócio é, gente, pense bem no seu bolso, no que você quer e não caia no golpe da propaganda. Toda essa galera gringa que fala bem do Cardo é paga por eles, tá? Na boa, é isso que acontece. Esse aqui não tem ninguém falando bem, então o custo de propaganda é menor, tá? Eu não tô ganhando por nenhum dos dois. E se eu fosse escolher um sistema hoje, tá? Eu ia cair no sistema de comprar um rádio comunicador, comprar o adaptador Bluetooth, que eu ia ter tudo isso e ter um sistema muito fácil de configurar com outras pessoas. Eu investiria nisso. E é legal que você põe ele pendurado ou no seu casaco, em algum lugar assim, ele vai ficar, cara, uma distância absurda para tudo que você vai fazer, e você ainda vai ter algumas vantagens, né, como essa de poder procurar outras frequências para falar com outras pessoas, etc. Entendeu? Vale a pena. Então o negócio é esse, gente. Você tem um Cardo, você tem uma EGEA, você usa um comunicador, e aí, como é que vocês usam o comunicador no dia a dia? E essa legislação nova aí que está falando que vai multar? O que vocês acham disso, hein? Na verdade é o seguinte, a legislação diz o quê? Ela diz que você não pode usar fones de ouvido enquanto pilota. Porém, os comunicadores, na verdade, eles não funcionam como fone de ouvido real, né? Eles funcionam como caixas de som dentro do capacete. Porém, para você explicar que focinho de porco não é tomada, né, para um policial ou um servidor qualquer aí que está dando multa e ele vai ganhar por quantidade de multas que ele está fazendo, você não vai se dar bem. Aí depois você entra com um processo falando que não estava usando o fone de ouvido e, quiçá, você resolve isso e tem seu dinheiro de volta. E aí, vamos lá, gente, já comenta aí, me dizem se vocês já levaram multa, se vocês gostam de usar isso para ouvir música, se vocês gostam de usar comunicadores para bater papo com um amigo. E eu vou dizer uma coisa, numa viagem, tá, gente, comunicador é uma questão de segurança, tá, se você vai com mais de uma pessoa. Vale muito a pena ter isso no rolê, tá? E é isso aí. Mais grau, menos inveja, assista os outros vídeos do canal e nos falamos no próximo vídeo. Falou!